Olá, está no ar o Conexão Unifeso e no programa de hoje vamos conversar sobre diagnóstico por imagem e reprodução assistida em animais. E logo na sequência vamos saber mais sobre as relações de direito e saúde, um tema super importante nos dias de hoje. Não saia daí! Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. E hoje vamos conversar com a professora do curso de Medicina Veterinária, Marceline Luz, que está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. Professora Marceline, eu queria que você começasse contando para a gente quais são as principais aplicações do diagnóstico por imagens em animais. Bom, existe uma infinidade de aplicações, né? A medicina veterinária, nesse âmbito, ela cresceu muito nos últimos anos. Então, hoje a gente usa o diagnóstico por imagem para detectar doenças no início, a gente usa para diagnóstico de gestação, a gente usa para exames como um exame pré-operatório, até desde uma simples castração até uma cirurgia mais complexa. Enfim, doenças degenerativas, tem uma infinidade de aplicações para isso. E são esses exames, né, esse diagnóstico, na hora que para produzir esse diagnóstico, o animal ele precisa estar sob efeito de anestesia, ele precisa ser internado. Como são feitos esses exames? Bom, os exames, eles normalmente a ultrassonografia abdominal. A única coisa que a gente pede para fazer é um jejum de 8 horas e de sólidos. O jejum hídrico não é necessário, pode beber água normalmente, assim como a gente faz, né? Tem que estar com a bexiga cheia. Normalmente os exames de raio-x também não necessitam nada de sedação, apenas uma boa contenção, o animal fica tranquilo quando o proprietário está junto. E o único exame que normalmente a gente pede sedação é para diagnóstico de displasia coxofemoral, que isso é uma obrigatoriedade que o Colégio Brasileiro de Radiologia Veterinária exige que o animal esteja sedado para fazer o procedimento. E para anestesia geral são as endoscopias e a tomografia computadorizada. Esses exames eles são necessários, aí um preparo maior de jejum, normalmente a endoscopia, somente o jejum mais a anestesia geral. Agora a colonoscopia, normalmente eu peço que o animal seja preparado dentro da clínica veterinária que está me indicando, né? Ele tem que estar, é um preparo mais chatinho, é um preparo que normalmente demora quase 36 horas. Então, para isso, o ideal é que ele fique internado para fazer esse preparo. Quer dizer, ele faz o preparo antes na clínica que está acompanhando e depois é que ele vai... Ele vai para o centro de diagnóstico e faz faz anestesia geral e aí a gente consegue fazer o procedimento com segurança, né? E professora, quais são os profissionais que podem atuar nessa área específica de diagnóstico por imagens em animais? Bom, para se fazer um laudo, para se fazer o diagnóstico, obrigatoriamente você tem que ser veterinário. Mas existe outro campo que é atendido, que é contemplado, né? Que é o técnico em radiologia, para produzir essas imagens radiológicas, e muitas vezes até um técnico em veterinária, na verdade um enfermeiro veterinário, para ajudar na contenção desses animais, para ajudar na manutenção de uma clínica de diagnóstico por imagem. Mas precisa de uma formação específica para esses casos, por exemplo, ou por exemplo, no caso do radiologista dos seres humanos, né? Ele também Sim. pode atuar em um cenário onde estejam animais? Não. Da mesma forma que um veterinário não pode atuar num cenário que tenha humano, né? A anatomia é totalmente diferente, a fisiologia é muito diferente. Então é importante saber. Obrigatoriamente você tem que ser veterinário e, de preferência, hoje no Brasil a gente tem várias instituições ou até vários lugares que oferecem pós-graduação em diagnóstico por imagem, até a residência em veterinária, também contemplando o diagnóstico por imagem.
Isso acaba facilitando muito a vida do veterinário, sem né? dúvida, sem Porque dúvida. no caso do ser humano é mais fácil, dói aqui, dói ali, é verdade. Né? O cachorro, o Não gato, fala. o Mas é o que eu cavalo. sempre digo, depois de um tempo, eles passam a falar com a gente, né? A gente via meio Dr. Dolittle, na verdade, mas a gente, com o tempo, a gente começa a ver que eles sinalizam muita coisa pra gente. Entendi. Agora, o ideal, saindo um pouquinho da questão do diagnóstico por imagem, mas aproveitando também a sua presença, o ideal é levar, por exemplo, a pessoa que tem um gato, um cachorro, com quanto tempo você deve levar esse pet para fazer um check-up, ou até mesmo se é necessário fazer uma radiografia, independente se houve uma prescrição ou não, enfim. Bom, os exames por imagem, normalmente eles têm que vir acompanhados de um pedido de um veterinário, né? A gente não faz um exame somente a pessoa chegar, eu quero fazer um raio-x, isso não existe. Até mesmo porque o ideal é que esse animal seja examinado por um profissional e esse profissional vai saber exatamente o que ele quer que seja radiografado ou a região que ele precisa saber como é que está numa ultrassonografia, tudo isso. Agora, você fazendo essa pergunta em termos de check-up, o ideal é o seguinte, eu sempre faço um paralelo, né? Nós humanos, o ideal é que a gente vá ao médico uma vez por ano para saber se está tudo em ordem, né? E a gente tem uma longevidade muito maior, tipo 70 anos. Um animal que tem 10 anos de idade, pensa o que é um ano na vida de um animal que vive 10. É muito tempo. Então, o ideal realmente é que a cada 6 meses a gente faça um check-up desses animais. Porque a gente consegue pegar uma doença desde o início e consegue resolver sem ser tão invasivo, sem muitas vezes precisar de um procedimento cirúrgico, sem precisar de um procedimento mais agressivo. E com relação à questão da reprodução animal, né? Agora a gente mudando também um pouquinho para esse ponto, como que acontecem essas técnicas, né? Aqui na cidade a gente tem condições de fazer técnicas assistidas de reprodução? Sim, é uma área que está crescendo bastante também, né? A reprodução canina, né? Então, hoje a gente na cidade a gente conta realmente com um banco de sêmen e a gente consegue sim ter muito refinamento nessas técnicas hoje de fazer um acompanhamento reprodutivo numa cadela. Em cadelas problema também, que muitas vezes não conseguem, não ovulam, então a gente consegue fazer todo o acompanhamento e a gente induz ovulação, a gente consegue fazer toda essa parte para resultar em gestação nesses animais. Com relação ao material genético que fica, né? Existe alguma possibilidade de preservação desse material, né? Existem clínicas especializadas nesse procedimento? Bom, no Brasil ainda é muito pouco difundido isso, né? Mas já existe banco de sêmen, como eu te disse, aqui na cidade tem um banco de sêmen, mas ainda são muito poucos perto do que teoricamente, do que a demanda exige, né? Então acho que é uma área muito promissora, inclusive. Então, hoje a gente faz o congelamento de sêmen, a gente pode fazer também resfriamento de sêmen, que na verdade é só a gente baixa a temperatura desse sêmen para ele poder aguentar mais tempo. Então, sai sêmen daqui de Teresópolis para vários lugares do país, né? Através de avião, enfim, para poder fazer inseminação de cadela em outros estados do país. Mas a gente consegue sim dosar hormônio, porque tudo isso está muito relacionado à dosagem hormonal. Isso é fundamental para a prática de reprodução assistida. Agora, é muito curiosa essa informação que você está trazendo para a gente a respeito da questão da reprodução assistida em cães, né? Porque quando a gente pensa em reprodução assistida, a gente pensa mais, por exemplo, o boi, Sim. o cavalo, Sim. né? Porque, na sua opinião, pela sua experiência, a que você atribui essa demanda, né? Por que as pessoas... Porque eu imagino que esse é um procedimento delicado, Sim. custoso, Sim. né? Por que as pessoas estão querendo fazer? O que acontece? Hoje a sinofilia no Brasil, ela deu um boom muito grande. Então hoje a gente tem cães com alto valor financeiro realmente, reprodutivo, enfim. Você vê pessoas fazendo loucuras, até mesmo loucuras pelo seu pet mesmo, né?
Então a gente atribui muito essa demanda crescente por preservação de material genético, porque aquela pessoa gosta muito daquele cão e faz questão absoluta de ter um filhote daquele cão. Então, por vários motivos, ou aquele animal já está envelhecendo, ou aquele animal não conseguiu, por algum motivo, vai ter que ser castrado, então essa pessoa vai, tira sêmen, congela e esse material fica guardado, enfim, por tempo indeterminado, né? Para você ter ideia, já teve casos nos Estados Unidos de animais que foram inseminados com sêmen que estava congelado há mais de 25 anos e com sucesso. Dentro dessa perspectiva, então, a gente vai chegar no momento da clonagem de animais, a pessoa, né, vai querer ter o seu cachorrinho durante a sua própria vida, seu gatinho, enfim. Exato, mas isso já é uma realidade também. Na verdade, não é corriqueiro, mas já existe, sim, projetos de clonagem desses animais. Ainda é uma coisa muito fora da realidade em termos de custo, né? Em termos de custo-benefício, mas a gente sabe que isso em breve vai chegar. É uma tendência, né? Uma tendência, é uma tendência. E por falar justamente em tendência, né? Você considera que essa área, né, de reprodução animal, a criação de clínicas para guardar esse material genético, isso, em termos de Brasil, por exemplo, é uma possibilidade de mercado que se abre para o veterinário? Sim, eu acho que sim. Não vai ter tanto mercado quanto existe as clínicas gerais hoje ainda, tá? Mas é um mercado bastante promissor. Cada dia a gente vê mais a sinofilia crescendo, mais pessoas interessadas em fazer a sua criação de cães, criações sérias, criações éticas, e que a tendência isso é realmente ser mais difundido. Agora, esses animais que passam por esses procedimentos, né, isso dói, causa algum tipo de transtorno, alguma reação adversa depois do exame? Não. Nesses animais, assim, é o que a gente sempre pede. O animal é feito um espermograma dele antes de fazer a coleta para o congelamento, onde a gente vai verificar a quantidade de espermatozoide, viabilidade, se esse espermatozoide após congelado ele vai ter uma boa viabilidade, e isso é um método totalmente indolor, tá? Não causa nenhum prejuízo para o animal. A pessoa, o dono ou a dona pode ficar tranquilo. Fica tranquilo que isso é indolor, não tem a menor repercussão negativa para o animal, não. E como que o curso de medicina veterinária está desenvolvendo essa questão? Olha, a gente consegue desenvolver aulas práticas, né, dentro do laboratório de reprodução da universidade, e quando os animais chegam, os alunos eles conseguem ver essa coleta, eles conseguem processar esse sêmen, eles conseguem fazer essa avaliação, e a partir do ano que vem a gente vai aprofundar mais, dando essas biotécnicas em reprodução, que é fazendo esse resfriamento de sêmen, fazendo o congelamento de sêmen, para eles já saírem preparados para o mercado. Para eles já terem essa noção de vivência, como funciona, né? Exatamente, de como funciona a coisa na prática. E com uma tecnologia de ponta, Exatamente, né? Exatamente. Professora, eu quero agradecer muito pela sua participação Obrigada no nosso programa. Muito obrigada. E nós voltamos já. Vamos conversar sobre as relações entre o direito e a saúde no próximo bloco. Não saia daí, é um minutinho só.